Eu saldo a todos que irão ouvir essa mensagem com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra hoje, a mensagem para a meditação, encontra-se em Lucas capítulo 15, versículos 11 ao 24. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer, versículo 11 em diante. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como os teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pôr-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Passagem bastante conhecida do filho pródigo, mas essa mensagem quero intitular como Retornando para a casa do Pai. Interessante que na história ou parada do filho pródigo aparecem 3 personagens. O primeiro personagem é o pai, no qual é a figura de Deus. Também, o segundo personagem, o filho mais novo, o pródigo, o qual representa todos os publicanos e pecadores, excluído do círculo justo, da sociedade justa e limpa, sadia e higiênica. Terceiro personagem aqui que também nós vamos ver é o filho mais velho, neste capítulo de número 15 de Lucas, o qual representa os justos e pecáveis, que são os escribas e fariseus, os religiosos. O filho mais novo, chamado pródigo, na verdade, devia ser chamado filho gastador, dissipador, que é o real significado da palavra pródigo. Como nós acabamos de ler, aqui ele perde a parte da herança. O pai reparte a herança e o filho mais novo sai da casa de seu pai e vai para uma terra longínqua, onde ali ele desperdiça todos os seus bens. Ele não estava conformado com a casa do pai. Muitas das vezes, como tem um ditado, né, que quando a gente cresce é comparado como um pássaro que cria asa, quer voar. Muitas das vezes nós não estamos conformados com a casa
do nosso pai ou dos pais, porque achamos que os seus conselhos para nós, muitas das vezes, acha que está pegando no pé. E ali foi o que aconteceu com esse moço. Mas ele vai para longe da casa do pai, gasta tudo e começa a padecer necessidades. Por isso, muitas das vezes, quando nós temos algo nas mãos, nós não valorizamos. Não valorizamos o aconchego, os nossos pais, não valorizamos seus conselhos. Só vamos dar valor um dia que saímos de casa e paramos para meditar. E ali, como é uma história baseada no contexto judaico, ele vai uns cidadãos daquela terra e começa a apacentar porcos. Isso era algo abominável ao judeu. Ele chegou ao nível mais baixo do que alguém poderia chegar, porque na casa de seu pai tinha tudo, como nós vamos ver na história, tinha os empregados, tinha os animais, ele poderia comer tudo do bom e do melhor. E ele até almejou comer as bolotas que os porcos ali se alimentavam. É quando nós saímos da casa de Deus, nos distanciamos, nós passamos um nível tão baixo que nós somos humilhados por permissão de Deus. Somos humilhados pela mão do inimigo da nossa alma. E comparando aqui com o reino espiritual, para aqueles que saem da presença de Deus, a situação ela é terrível, a situação ela é abominável. Mas aqui, no decorrer da história, no versículo 18, ele vai falar: levantar-me-ei, irei com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. No caso, voltando para o 17, ele caiu em si e viu tanto de empregados que o seu pai tinha. Então, ele decidiu a retornar à casa do pai. E uma pergunta que não nos quer calar: era ainda a sua casa? Poderia voltar? Ele tinha algum direito de ainda estar com seu pai? Porque ele pediu a parte da fazenda, seu pai ainda não havia falecido, para que ele pudesse ter o direito. Mas o pai decidiu, ali repartiu os bens entre o mais novo e o mais velho, que vai nos afirmar esse 12. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá a minha parte dos bens que pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Foi repartida entre o filho mais novo e o filho mais velho. Mas será se ele poderia retornar? Nós vamos ver que, de acordo com a lei de Moisés,
aquele filho que, no caso, desobedecia ao seu pai, o direito que ele tinha de receber era ser apedrejado. Vamos ver em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18, 21. Deuteronômio 21, versículo 18 em diante. E quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, diz, não dê ouvidos. Então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade à porta do seu lugar. Dirão aos anciãos da cidade, esse nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz. É um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Tirarás o mal do meio de ti. E todo Israel ouvirá e temerá. Então, esse era o direito que, no caso, o pai ali tinha de fazer pela desobediência do filho. Mas a gente vai ver que o pai, ele agiu diferente. Porque quando o jovem, ele levantou-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se comoveu de íntima paixão, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Então, de acordo com a tradição judaica ou cultura, um ancião não podia correr, pois era considerado estranho ou vergonhoso. Porque o judeu, ele usava roupas até aos pés. A gente vai ver que, por exemplo, as roupas de Jesus, vai falar que quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela toca ali nas vestes, fala que as roupas de Jesus, pela descrição, era comprida. Porque era indecoroso, porque ele teria que levantar, no caso, para não pisar. Isso era de acordo com a cultura judaica. Porém, ou todavia, o pai não preocupou com a tradição. E muitas das vezes, nós somos tão religiosos que nós preocupamos mais com as tradições do que a própria alma. Porque a volta do filho para casa era o mais interessante. Era o que mais interessava para o seu pai. Nós, como seres humanos, quando alguém sai da presença do Senhor, erra, faz coisas horrendas, muitas das vezes nós vamos mais preocupar com os seus erros do que com o seu arrependimento. O jovem já não achava digno de ser chamado filho pelo pai. Porém, o filho foi recebido com festa, perdão e alegria. Isso é que o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem para oferecer para aqueles que retornam para a casa do Pai. Para aqueles que um dia estavam louvando, ministrando a sua palavra, estavam adorando. Porque o salmista ele vai nos falar que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 fora dela. Mas o interessante é que existem elementos preciosos aqui nessa parábola que nós podemos destacar
Podemos destacar nessa parábola algumas ações simbólicas do pai para com o filho mais novo. Primeiro, o pai pediu aos céus para trazer depressa a melhor roupa. Mas o pai disse aos seus servos: trazer depressa a melhor roupa. As roupas novas representam o perdão que lhe fora concedido pelo pai. Então, com certeza ali, entrando na mensagem, o pai viu e observou aquele seu filho vindo, todo sujo, mal vestido, ou até mesmo rasgado. Mas o pai pediu aos seus servos para trazer roupas novas. Em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando ainda mortos em ofensa, nos justificou com Cristo. Pela graça sois salvos. Por isso, Deus, Ele é riquíssimo em misericórdia, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mesmo nós, estando mortos em ofensas e em pecados, o Senhor nos justificou com Cristo. E por isso, pela graça, nós somos salvos. Um dia as nossas vestes espirituais, elas estavam imundas. Entretanto, Deus entregou seu Filho Jesus para nos conceder vestes novas, quando nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador de nossa vida e de nossa alma. Então, eu digo para você, meu amigo e minha amiga, que está longe dos caminhos do Senhor, ou que você ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua vida e sua alma. O Senhor Jesus tem vestes novas para você. E a segunda lição aqui, que o Pai ordenou que os servos colocassem sandálias nos pés do filho. Naquela época, tinha a diferença entre o escravo e o filho. Somente os escravos andavam descalços. E eu creio que o pai, observando e vendo seu filho de longe, com suas roupas imundas, descalço, ele vai, além das roupas novas, ele manda trazer também sandálias para o seu filho, porque as sandálias representam a filiação que lhe era restituída. Então, o pai ali estava dizendo: meu filho, você não é escravo, você é filho, você é herdeiro. Então, o filho pródigo vinha com o pensamento, a ideia de ser somente um servo. Porém, o pai tinha um desejo no seu coração de recebê-lo como filho. Quando nós nos distanciamos dos caminhos do Senhor, na presença do Senhor, o inimigo da nossa alma, ele sopra nos nossos ouvidos palavras negativas, palavras que o Senhor não vai nos aceitar, vai nos acusar. Porque o papel do inimigo da nossa alma é acusar,
os filhos de Deus. Porém, o Senhor, Ele tem outra visão, porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os pensamentos do Senhor. É por isso que Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, vai falar: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que esperais. Aqui essa passagem, quando o Senhor leva o povo ali para o cativeiro babilônico, pela desobediência, para cuidar, para tratá-los, porque a palavra do Senhor, ela nos fala que o Senhor, Ele castiga e corrige aquele que Ele ama, aquele que tem filho. Mas uma coisa que o Senhor, Ele não virou as costas para o seu povo. Muitas das vezes somos nós que viramos as costas para o Senhor, somos nós que somos ingratos a Deus e não reconhecemos o seu amor, a sua bondade e a sua benevolência. E um dos pecados que mais entristece o coração de Deus é a ingratidão. Você já pensou nós como seres humanos? Por exemplo, você estende a mão para alguém, faz de tudo, e aquela pessoa, no final de contas, ela não passa de uma pessoa mal agradecida. A pessoa, você, ser um bom patrão, paga o salário dos seus funcionários em dias, tudo direitinho, e no final de tudo, aquele funcionário é ingrato, até mesmo coloca na justiça. Isso entristece o coração do homem. E também quando nós nos revoltamos contra o Senhor, nós entristecemos o coração de Deus. Porém, quando nós caímos em si, reconhecemos as nossas falhas, as nossas fraquezas, o Pai, Ele está pronto para nos perdoar. Porque aquele que confessa e deixa os seus maus caminhos alcança misericórdia. E a terceira lição aqui o Senhor nos ensina que Ele colocou um anel precioso no dedo do filho. O que é que o anel ele representa? O anel era símbolo de autoridade. Em Gênesis 41, a gente vai ver ali, quando vai narrar a passagem de José com Faraó, que foi que Faraó fez. Ele tirou o seu anel do dedo e o colocou no dedo de José, ali, colocando ele como governador, e somente Faraó era acima de José. Então, Faraó, ele deu autoridade. Então, aquele anel colocado no dedo do filho é como se o pai estivesse dizendo: aqui você comanda comigo, aqui também você manda. O que é meu também é seu. Então, um dia nós vamos estar reinando nos céus também com o Senhor, porque Deus irá conceder este privilégio. Em 1 João capítulo 3, versículo 2,
nós seremos semelhantes ao Senhor. Então, que maravilha para os salvos. Nós não vamos estar mais nessa matéria aqui, ali não haverá pecado, nós não vamos ficar mais tristes, não vamos mais adoecer, não vamos mais correr o risco de ter ressentimentos de alguém, de odiar alguém, porque isso nos acontece. Nós iramos, nos frustramos, e até mesmo murmuramos contra o Senhor. Mas quando nós estivermos reinando no reino celestial, nós seremos semelhantes ao Senhor. E a quarta lição aqui que ele vai nos ensina, que ele pede para trazer o bezerro cevado. Então ele vai, no versículo 23, ele vai e trazer o bezerro cevado. Então, o bezerro cevado, aqui nós observamos, ele tem uma grande diferença. Tem um artigo definido. Ou não era qualquer bezerro. Eu creio que quando aquele filho ali saiu da casa de seu pai, do aconchego, o pai sentiu no coração, refletiu e até mesmo pensou: um dia o meu filho irá retornar. Então ele pediu para trazer o bezerro cevado, matá-lo e comamos e nos alegramos. Então, o bezerro cevado significa um bezerro gordo, bem nutrido, com alimentos e cuidados especiais. E o bezerro cevado, ele era matado somente em ocasiões especiais, como o casamento de um filho, o nascimento de um filho, ou de um retorno de um membro de uma família que estava longe, estava retornando novamente para o aconchego da família do pai ou dos pais. Então eu creio que quando ele saiu, o seu pai ali, ele separou aquele bezerro ali pequeno e até mesmo desnutrido e teve um cuidado especial. Ele cuidou do bezerro cevado. O filho estava longe, mas o pai, com certeza, colocava a mamadeirazinha, colocava a ração na mão, colocava o milho na mão e dava com amor e com carinho para aquele bezerro, com o intuito e com desejo que um dia o filho retornaria para a sua família. Então, nessa parada, o pai tipifica Deus, mesmo sabendo que seu filho havia abandonado o seu lar, ele não perdeu a esperança. Então, quem perde a esperança somos nós. Como dizer, chutamos o balde, chutamos o pau da barraca e muitas das vezes vamos achar que Deus, o Pai, não nos quer mais, não nos ama, mas o Pai aqui, ele não perdeu a esperança.
E com isso cevou o bezerro, aguardando um dia o retorno de seu filho. Então, matai-o e comamos e nos alegramos. Então foi um grande banquete, uma festa, uma imensa alegria com o retorno do mancebo, do jovem mais novo. E nós, enquanto nós um dia estávamos sofrendo no mundo, Deus estava preparando a festa para a nossa chegada. Então, você, meu amigo, minha amiga, está sofrendo no mundo, está afastado dos caminhos do Senhor, que ainda não confessou com a sua boca nem com o seu coração Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua vida e sua alma. Eu quero dizer que o Senhor está preparando uma grande festa para a sua chegada. Porque o Senhor não tem prazer no sofrimento de ninguém. O Senhor não tem prazer daqueles que estão cometendo todos os tipos de atrocidade que desagradam ao Senhor. Por isso que em Ezequiel, capítulo 8, versículo 23, que Deus não tem desejo na morte do ímpio. O Deus não tem prazer na morte daquele que se perde. Mas o Senhor tem prazer naquele que tem o coração contrito e arrependido. E o pai vai afirmar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. A história não vai falar quanto tempo que esse jovem passou longe do convívio familiar, ou quantos anos, mas este filho estava morto, porém reviveu. Tinha se perdido, porém foi achado. Quando ele caiu em si e retornou para o pai. Mas o interessante é que a história vai continuar. E o seu filho mais velho estava no campo quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, chamando o céu, perguntou-lhe o que era aquilo e disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas no 28 vai falar, mas ele se dignou e não queria entrar. E esse filho mais velho, representando os religiosos, os fariseus, ele rejeitou tudo. Rejeitou o irmão, rejeitou o pai, rejeitou a festa. Ele não quis entrar ali para se alegrar. Interessante que o pai vai ali rogar para que ele entre, mas ele não quis. Ele vai querer se justificar que tantos anos ele serviu ao seu pai sem transgredir um mandamento e o pai não dava nenhum cabrito para ele se alegrar com os amigos. Quantas das vezes nós estamos na casa do Senhor, não desfrutamos
das grandezas, do grande amor, do imenso perdão que o Senhor, Ele teve para comigo e para com você. E muitas das vezes, nós só nos acostumamos com aquela liturgia. Nós, muitas das vezes, somos engessados e nos tornamos religiosos. Muitas vezes, olhamos para os defeitos dos outros ou até mesmo daqueles que estão longe e afastados dos caminhos do Senhor. E ele ainda vai acusar que ele havia desperdiçado seus bens com as meretrizes, mas o pai ainda havia matado o bezerro cevado. Então, várias vezes vai falar o bezerro cevado. Não era qualquer um. Mas o pai vai falar, e ele diz, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Então, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E muitas das vezes nós não desfrutamos da plenitude que o Senhor, Ele tem para nos oferecer. Então, o Senhor Jesus Cristo, ali morrendo na cruz do Calvário para nos salvar, Ele nos outorgou, nos deu o direito de nós usufruirmos da grandeza de Deus. Por isso, no 32 o Pai ainda vai falar, mas era justo, alegremos e nos folgamos, porque este teu irmão estava morto e viu e tinha perdido e achou-se. E o interessante é que o Senhor e Deus tem esses dois tipos de filhos dentro da igreja. Tem o filho pródigo, aquele que se afastou, aquele que saiu da casa do Pai. Mas para aqueles que se arrependem, o Senhor ele vai nos falar assim, de que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Além do filho mais novo, também tem o mais velho, que acha que está cumprido aquele ritual religioso, aquela cartilha, muitas das vezes, porque eu louvo, eu prego, mas não passa de um fariseu. Não se compadece do próximo que está sofrendo na sarjeta, na bebedice. Não se compadece daquele que está na droga, na prostituição. Não faz um jejum, uma oração em prol de alguém para que o Senhor possa libertar. Mas, além desses dois filhos, o Senhor também tem um terceiro filho. E quem é ele? Como ele é? O terceiro filho é completamente diferente dos dois primeiros. O terceiro filho é Jesus Cristo, que tem um coração do Pai, que tem um coração puro, reto e perdoador, cheio de graça divina.
Então, o terceiro filho, que é Jesus Cristo, ele tem um coração que não se desvia, como nós, seres humanos, que somos meros pecadores. Porém, Jesus, ele se alegra quando aquele que se desviou volta para o convívio familiar. Então, o Senhor, ele está com seus braços abertos, aguardando você, meu amigo e minha amiga, que um dia saiu da presença do Senhor. Ou você que ainda não aceitou, que não confessou, que não recebeu Jesus Cristo no seu coração como seu único e suficiente Salvador de sua vida, de sua alma. O Senhor quer que você desfrute das grandezas, do amor, da graça e compaixão do Senhor. E isso o Senhor quer lhe dar e entregar. Que Deus os abençoe. Engrandecido seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém.